E aí pessoal, sou o Manchado, bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o vídeo do meu canal que eu falo de um resumo mensal da economia. Vou falar de dólar, vou falar de commodity, vou falar de Bitcoin, vou falar de bolsa brasileira, bolsa americana e vou falar as principais notícias que estão afetando todos os nossos investimentos e a economia de uma maneira geral, né? Então, bora lá. A cotação do dólar em real caiu no mês passado, no ano vem subindo mais de 10%, e o dólar perante as outras moedas, no mês passado ganhou um pouco de valor, no ano vem perdendo valor um pouco mais de 3%. Esse cenário do mês, do dólar ganhar valor perante as outras moedas e ainda assim a cotação dele em real tá caindo, seria o cenário ideal de se manter no longo prazo, mas a gente sabe que não é algo muito sustentável, né? Tem que agradecer que aconteceu no mês, a oportunidade de comprar dólar. Lembrem que isso também acontece por causa da questão da taxa de juros, então aqui uma taxa de juros mais alta acaba atraindo mais investimento em renda fixa, então muita gente vende dólar, compra real para renda fixa, então é meio que uma variação de cotação artificial, mas bom que aconteceu, tem que aproveitar. Outro motivo do dólar ter caído um pouco é o menor medo. Sempre que existe medo no mercado, o dólar se valoriza, muita gente compra dólar. E teve o acordo dos Estados Unidos-China temporário, que eu vou falar pra vocês também. Sobre as commodities, não mudou muito o cenário, o ouro continua se valorizando muito, né, com a questão do medo aí, que vem acontecendo, e o lítio, por causa que a indústria esfriou muito, também vem caindo. E sobre o ouro, né, falando que o ouro pode chegar a 3.500 dólares, essa foi a notícia do último vídeo que eu fiz, inclusive. Pode ver que realmente se concretizou, o ouro bate recorde de cotação, supera os 3.500 dólares. Aí sobre o petróleo, no mês quase neutro, deu uma estabilizada, até subiu um pouquinho recentemente pelo gráfico, e no ano vem caindo bastante também. É a notícia falando que o preço do óleo se recuperou um pouquinho, né, se manteve estável por causa dos acordos comerciais Estados Unidos-China, mas ainda assim ele dá notícia aí falando que o upside, né, o quanto pode se valorizar, ainda tá limitado, porque ainda tem muita oferta, pouca demanda e o mercado deu uma esfriada grande aí nos últimos tempos. Ele até fala aí no decorrer da notícia, apesar desse desenvolvimento do preço do petróleo, a oferta abundante significa que os preços do petróleo vão se manter um pouco limitados e que o preço do petróleo não deve subir muito com isso. Aí sobre o frete das mercadorias, bem estável aí praticamente no último mês, não mudou muito. Isso é bom para a inflação e perigoso ao mesmo tempo, porque se ele voltar a aumentar num patamar normal, a inflação deve voltar a subir. Sobre o Bitcoin, voltou a estourar, né? Quem tá fora do Bitcoin ficou triste aí esse mês. Bitcoin no mês subiu mais de 20% e no ano vem subindo quase 60%. Então realmente se recuperou muito. Muito bom, né, ver que o Bitcoin tá bem resiliente até, acompanhando mais ou menos o mercado. Eu coloquei até a comparação com o vídeo anterior, né, que o índice de medo e ganância tava em 29, tava em modo medo, e agora já foi para 74, que é o modo ambição. Então, assim, já não é tão favorável para compra, né. Eu sempre defendo você fazer o Dollar Cost Average, né, sempre falo isso. Mas você também tem que prestar atenção nisso, principalmente o Bitcoin, que é muito volátil, né? Pode ver que da última vez eu falei, pô, se você gosta, é um bom momento para comprar. Agora já não tanto. Voltou para mais de 100 mil. Então, fica atento também com esses dados. O múltiplo de Mayer também deu uma aumentada. Estava em 0,95, foi para 1,12. Ainda está abaixo da média histórica, que é 1,30. Mas ficou um pouco mais caro. É a notícia falando, né, do rally do Bitcoin, vai a 103 mil dólares. E interessante ver que ó, o mercado de cripto atinge 3,27 trilhões de dólares. Isso é praticamente o preço das Microsoft, Nvidia, Apple, estão tudo nessa casa aí de valor de mercado. Então, dá pra ver que o Bitcoin tá realmente crescendo bastante. A notícia da BlackRock, né, fazendo alerta sobre a ameaça da computação quântica para o Bitcoin. Nesse caso, sobre a computação quântica trazer Bitcoins perdidos à vida. Isso seria até interessante, né, você pode interpretar como você quiser. Tem gente que acha que é muito ruim, eu acho que é bom, né. Acho que adianta você ter, sei lá, 21 milhões de Bitcoin. Se menos da metade tem circulação, é legal que todos estejam em circulação, né. Mas, obviamente, isso no curto prazo, se você tem uma oferta maior da moeda, desses recuperados, ele vai cair de preço, não tem segredo. No entanto, no longo prazo, eu acho que não deve mudar muito. E tem a pior notícia pra mim com relação à computação quântica, que eu já vi em alguns lugares, é falando sobre ela se destruir o código e segurança do Bitcoin. Mas isso é assunto mais específico para outro vídeo. Mas só para você, de repente, dar uma semente de pesquisa, você pode pesquisar por conta própria para conhecer todos os riscos do Bitcoin, se você vai querer investir, né? Aí nosso momento preferido, o Brasil. O Bovespa sumiu muito no último mês, mais de 8%, que foi basicamente uma recuperação neutra do que estava acontecendo. Pode ver que no ano tá quase a mesma coisa. O índice de dividendos subiu mais de 7% no último mês. No ano, mais de 11%. Vê que o índice de dividendos performa sempre muito bem aqui no Brasil. O IFIX recuperou um pouco no último mês, mas o ano vem um pouco neutro, né? Só quase 2% aí de valorização. E naturalmente o IFIX sofre bastante com a taxa de juros, porque assim que a taxa de juros aumenta, não só tem a questão da dívida, né? Igual com as ações,
mas também mexe muito com a galera que tá procurando renda. Uma renda fixa pagando mais, a galera sai do fundo imobiliário. Óbvio que tem a contrapartida, né? O fundo imobiliário fica mais barato e acaba pagando mais, então vai de você. Quando a taxa de juros voltar a descer, provavelmente os fundos imobiliários já não vão estar pagando 8, 9, 10% ao mês, vão estar pagando 4, 5, 6. Então, ao mesmo tempo que a renda fixa fica atrativa, os fundos imobiliários também estão baratos. É a notícia falando dos bancos. Lucros dos 4 maiores bancos em 2024 cresce 24%, né? Então, galera, entra ano, sai ano, taxa de juros sobe e desce, banco sempre vai estar ganhando dinheiro. E tá aí na notícia Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. E aí você tem a opção de ou chorar e falar que banco é vilão, ou investir. Pode ver que uma ação do Banco do Brasil, os 4 bancos que estão aí na notícia. Banco do Brasil, nem R$30. Itaú, R$32. Banco Santander, R$14. Bradesco, R$13. Então, compra ação desses bancos e participa dos lucros, entendeu? Aqui na notícia falando, ó. Distribuíram 49 bilhões de reais em dividendos aos acionistas. Se você ainda não investe, tira da cabeça que acionista, investidores são pessoas ricas, milionárias. Esses investidores aí, a galera que recebe dividendo é gente como eu, como você. Que vai lá, pega um dia e investe 100, 200 reais, pega num mês ali parte do salário e investe R$1.000. E é isso, a gente também recebe essa renda. E claro, se você tem medo de investir em uma ação específica, não sabe ver relatório especificamente de uma empresa, você tem a opção de investir em ETF, eu sempre falo isso. Então, por exemplo, esse ETF NDIV11, ele investe aí 30% em setor financeiro, que basicamente, como você pode ver na tela, tem Bradesco, tem Banco do Brasil, Santander e Itaú. Os mesmos bancos que estão aí na notícia que eu acabei de dar pra vocês. Tem o Divid11 também, né, que os bancos compõem aí quase 20% da carteira. É investir ou só ser a vítima do banco, né? E ser investidor é você estar na outra ponta das coisas ruins também, da inflação, da taxa de juros e o que vier aí pela frente. Então, invista. É a Bolsa Brasileira em dólar, né? Eu sempre coloco esse ETF EWZ pra gente ver o crescimento da Bolsa Brasileira de uma visão global, né? Protegido da inflação, entre aspas, porque o dólar também tem inflação. Pode ver que no mês subiu muito por causa também da queda do dólar, mas no ano ainda vem caindo muito, né? Obviamente que pra gente saber que o Brasil tá tendo um desenvolvimento sustentável da bolsa, a gente teria que ver esse gráfico de mais longo prazo em dólar do EWZ subindo, não caindo. Mas é difícil, são poucos os períodos, eu diria. Mas vamos torcer para que em algum momento a gente chegue nessa situação. E a notícia falando: Ibovespa sobe aos 138 mil pontos e renova a máxima histórica. E toma cuidado com essa notícia sempre de máxima histórica, que normalmente eles não consideram a inflação. Então, se você considerar a inflação, o Ibovespa ainda está um pouco longe da alta histórica. Eu até fiz uma pergunta aqui pro ChatGPT para tirar essa dúvida e ele falou exatamente, né? Esse é o valor nominal sem considerar a inflação. A máxima histórica real foi no pico de maio de 2008, né? Foi antes daquela crise que teve nos Estados Unidos. O que corrigido pela inflação seria algo próximo de 150 mil pontos ou mais em valores de hoje. Veja que para o Ibovespa atingir real máxima histórica, teria que estar em mais de 150 mil pontos, né? Por volta disso. Então a gente ainda tá um pouco longe. Pessoal, a mesma lógica do ETF do EWZ, né, da Bolsa Brasileira em dólar, que óbvio o dólar também tem inflação, mas você já dá uma minimizada nisso quando você vê a Bolsa Brasileira em dólar. Você vai ver esse gráfico mesmo que eu mostrei antes pra vocês. Vocês pegam e colocam 5 anos ou mais período pra ver tudo, vocês vão ver realmente que a máxima foi ali por volta de 2008. Então é uma das formas, assim, mais ou menos correta de você ver também a máxima histórica, é ver a Bolsa Brasileira em dólar. Aí o PL do Bovespa indicando que a bolsa ainda tá barata, né, tá um pouco abaixo da média histórica. Tá em 8,94, a média é 10,93. Taxa de juros no Brasil voltou a subir, agora estamos em 14,75%. É muita coisa. Próxima reunião do Copom 17 e 18 de junho. O Copom eleva juros a 14,75 ao ano. Maior nível em 19 anos. E pode ver que aí até nisso a gente vai evoluindo no ranking, né? No vídeo passado eu coloquei a notícia. O Brasil tem a 4ª maior taxa de juro real do mundo. Agora a gente já tá a 3ª maior, então avançamos um passo. A inflação no Brasil segue aumentando. No acumulado do ano de 5,48 foi para 5,53%, que ficou em 0,43% em abril, pressionada por alimentação e saúde. A taxa de desemprego subiu um pouquinho, né? Mas essa taxa de desemprego do Brasil é um pouco polêmica, né? Já vou comentar para vocês. O desemprego do Brasil sobe para 7%, né? Eles falam que é a menor taxa de desocupação para março da história. E é o que eu falei para vocês, né? Que tem que tomar cuidado com esse dado da taxa de desemprego aqui no Brasil, porque ele é muito, digamos assim, manipulado, né?
entre aspas. Veja que no Brasil tem 176 milhões de pessoas em idade ativa, ou seja, pessoas que têm uma idade que poderia estar trabalhando. Porém, a diferença entre a PIA e a PEA, população economicamente ativa, são pessoas que elas ou estão trabalhando ou estão procurando trabalho, é de 66 milhões de pessoas, ou seja, tem 66 milhões de brasileiros que optaram por não trabalhar e não são considerados desempregados. Então, se você fosse considerar toda essa galera, a taxa de desemprego do Brasil, sei lá, ia subir para uns 20, 30%, né? Loucura. E veja que aqui embaixo até reforça, né? Pessoas que vivem de Bolsa Família, né? Pessoas que desistiram de procurar emprego também não são tidas como desempregadas. Veja aqui algumas notícias sobre o Bolsa Família, né? Aí mostrando o Bolsa Família, uma emergência de 20 anos, não conseguiu interromper a transmissão da pobreza entre gerações. 7 milhões recebem Bolsa Família há pelo menos 10 anos. Tem até aquela famosa frase falando que o sucesso de um programa social é medido pela quantidade de pessoas que saem dele ao longo do tempo, né? Não é pra você criar um programa social que a pessoa dependa daquele programa, mas sim que ajude ela a sair do buraco. Depois que ela sair do buraco, ela tem que se virar, ela tem que produzir, porque senão alguém vai estar pagando aquele benefício dela. Pra cada pessoa que não trabalha, outra pessoa tá trabalhando em dobro, não tem segredo. Bolsa Família é ampliado e chega a 20 milhões de lares brasileiros, né? Isso é notícia do PT, do site do PT. Eles veem isso como algo bom e não deveria. Veja que neste mês, mais de 54 milhões de pessoas recebem o Bolsa Família, cara. Então 54 milhões de pessoas recebem Bolsa Família. Como eu falei, cada pessoa que não trabalha é alguém que tá trabalhando mais, não tenha dúvida. A avaliação do governo, a avaliação positiva sobe, mas ainda é negativa, né? Ela só subiu. A negativa cai um pouco, mas ainda quem considera ruim ou péssimo é quase metade da população. Considera ótimo ou bom, 40%. Você vê a polarização do brasileiro, né? Tem quase metade que considera muito bom e quase metade que considera muito ruim. E eu não poderia deixar de falar disso, né? Eu acho que foi a principal notícia no Brasil no último mês aí que passou. A descoberta da possível fraude do INSS, que apura um desvio de mais de 6 bilhões. E veja só a situação. Já teve quase 10 milhões de pessoas, né, beneficiários que foram notificados. Porém, pedidos de reembolso até o momento, né, esse número tá aumentando aos poucos, passam de 1,3 milhão. Imagina que nem todo mundo ainda se reivindicou dos descontos, né, que sofreu. Então, o governo vai sofrer agora para devolver esse dinheiro, né? Muita gente agora vai começar a pedir, e nem todo mundo pediu ainda, como eu tô mostrando. E olha só aqui embaixo, cara. O governo avaliará se será necessário recorrer ao Tesouro Nacional para garantir o ressarcimento aos beneficiários. Assim, a galera rouba o dinheiro do povo e depois, para pagar o povo, eles pegam de outra parte do povo para pagar esse povo que foi roubado por eles. Então, é complicado, né? E vamos esperar que realmente seja investigado, que encontre os culpados e quem fez o desconto indevido que pague, né? E não que a outra parte da população que contribui e tá trabalhando para contribuir para o INSS pague essa dívida que não é nossa, né? Mas isso é Brasil, vamos ver como é que vai se desenrolar aí nos próximos capítulos. Agora vamos falar dos Estados Unidos, começando pela Bolsa Americana. S&P 500 subiu muito no último mês, quase 13%. No ano vem subindo isso, porque basicamente esse mês recuperou o que perdeu naquelas notícias das tarifas que eu mostrei no último vídeo pra vocês. O Nasdaq mais ainda, né, muito parecido com o S&P 500, só muda que a variação é sempre maior porque é mais volátil, as empresas de tecnologia. E as empresas de dividendo vêm subindo no mês também, que também foi basicamente a recuperação. E no ano vem subindo um pouco, né? Tá bem neutro até. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco a razão. A notícia falando que basicamente a S&P 500, né, aumentou. Foi basicamente pra pagar as perdas de 2025, né, que tinha acontecido antes. Aí a Bolsa Americana no mês, eu coloquei esse heat map. Vocês podem estar conferindo também, é muito interessante. Que você vê a variação da bolsa por setor. No ano também é interessante ver. Veja que os setores como Consumer Defensive, né, bebida, comida, Healthcare, que é saúde, energia, vem caindo muito no último ano e é por isso que o índice de dividendos, né, da Bolsa Americana tá barato, então é uma oportunidade boa de compra, não tá super valorizado, enquanto que o setor de tecnologia, que influencia muito o S&P 500 e a Nasdaq, ainda tá um pouquinho super valorizado. O índice de medo e ganância tá em ganância agora, né, então em teoria não é o melhor momento de compra, mas é aquela coisa, a Bolsa Americana, às vezes você acha que tá super valorizado e continua subindo, né. Never bet against America. Aí, preço da Bolsa Americana mostrando que tá um pouco acima, né? O Price Earnings Ratio 26,93. A média dos últimos anos aí tá em 24,83. Taxa de juros dos Estados Unidos se manteve conforme as previsões, né? Próxima reunião é 17 e 18 de junho. As notícias do Powell, que é o presidente do Banco Central lá, apontando incerteza, então achou melhor manter. Tá naquele modo, né? Wait and see, né? Vamos ver pra ver o que vai acontecer e aí eu vejo se o aumento diminui ou mantenha.
A inflação nos Estados Unidos continua caindo, isso é muito bom, porque daí o Fed tem mais poder de baixar a taxa de juros posteriormente. Aí a menor desde 2021 foi menos do que o esperado, muito bom. Taxa de desemprego dos Estados Unidos se manteve estável, isso é bom também. Aí a notícia falando que os Estados Unidos adicionou 177 mil postos de trabalho. E agora eu fiz a conclusão, depois eu vou falar dos Estados Unidos, é que o Brasil tá com tudo pra dar certo. Eu sei que pode parecer um pouco contraditório, mas eu coloquei essa frase, Brasil tá com tudo pra dar certo, porque veja que nas tarifas a gente foi um dos países menos afetados. A gente poderia estar fazendo muito bons negócios agora, principalmente com os Estados Unidos. Infelizmente o governo não é muito amigo do governo americano, mas tem de tudo pra dar certo. E ainda mais que agora estamos num ciclo mundial de baixar a taxa de juros, cair a inflação, então isso ajuda muito. Ainda tá refém da política interna e precisa controlar o gasto público para poder baixar a inflação nossa interna e consequentemente os juros, senão só aumentar os juros não vai ter como você controlar a inflação se o gasto público continua o mesmo. Até porque aumentar os juros é uma solução um pouco superficial para a inflação, que basicamente você está tornando o dinheiro mais caro, controlando os gastos das pessoas. Mas na outra ponta você está imprimindo mais dinheiro para pagar as dívidas, né, os títulos de dívida. Então acaba que a raiz, que é a oferta monetária, não está sendo resolvida. Então, urgentemente, é o gasto público que tem que ser controlado. Nos Estados Unidos, coloquei, né, ciclo de mercado favorável, a inflação está caindo, o desemprego já está estável e a taxa de juros está caindo. Então, a tendência agora, se a questão das tarifas não for muito radical, né, as consequências que a gente vai ver nos próximos meses e anos, a tendência é que os Estados Unidos volte a um mercado de bull market, como a gente fala, né, inflação, juros e mercado de trabalho melhorando conforme esperado, e ainda sofre com a incerteza dos impactos das tarifas, aí, como eu falei. Essas, para mim, são as principais conclusões do Brasil e dos Estados Unidos. Coloquei mais algumas notícias pelo mundo, sempre importante. O FMI alertando para forte travagem da economia mundial, isso devido ao impacto das tarifas ainda, né, todo mundo inseguro. E aí talvez também uma das principais notícias do mundo no último mês foi que Estados Unidos e China anunciaram uma pausa na guerra comercial por 90 dias. Então aquelas tarifas de mais de 100% foram cortadas. Um vai cobrar 30, outro 10 de cada um. Então isso ajuda o mercado, né? Pelo menos nos próximos 3 meses. E vamos ver o que vai acontecer depois. Uma notícia interessante. Lembra que no último vídeo eu falei sobre a Bolsa Americana ser grande por oferecer estabilidade, né? Isso não só de preços de ativos, mas também jurídica, legal e tudo mais. Você vê que depois da guerra comercial, tarifa, a bolsa que acabou subindo muito foi a do Japão, porque a galera ficou com um pouco de medo aí de tudo que tá acontecendo nos Estados Unidos e China. E foi o maior aporte de capital aí na bolsa japonesa desde 2005, mais ou menos, aí, segundo a notícia. Justamente gente que tem dinheiro simplesmente buscando estabilidade mais do que rendimento, simplesmente, né? Aí uma notícia muito boa pro Brasil. O Brasil vai abrigar a fábrica mais moderna da Coca-Cola no mundo, lá em Minas Gerais, no município de Uberlândia. Isso se dá muito pelas novas políticas do estado do Zema, né, o governador do estado de Minas Gerais. Você vê que já está sendo muito produtivo, né? Tem incentivo para empresas virem e construírem fábricas, indústrias, objetivo de gerar empregos e tudo mais. E eu lembro até que eu vi uma entrevista do Zema recentemente com aqueles market makers. Ele falou justamente que ele foi o governador que mais visitou os municípios de Minas Gerais, né, do interior na história. Uberlândia foi um dos que ele mais foi, então muito provavelmente tem muito aí das políticas e da mão dele nesse grande passo aí que o estado está tomando agora para receber a fábrica mais moderna do mundo da Coca-Cola em Uberlândia, Minas Gerais, né? Muito legal. Então é isso, pessoal. O vídeo foi esse. Espero que tenha ajudado vocês a tomarem as decisões. Sempre dou essa visão que é bem boa, completa, né? Simples, que eu sempre acho que é o básico e necessário para você como cidadão investidor estar atualizado. Eu não coloco nenhum excesso de informação. E a conclusão para investimento é quase sempre a mesma, assim investindo com paciência e consistência, que no longo prazo o resultado vem. E é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, curte, se inscreve no canal e até a próxima.